Boa tarde, pessoal. Hora do almoço aqui, mais uma live Sul no meio-dia. Então vamos falar aí bastante de macroeconomia, renda fixa. Vamos falar de PIB, que novamente aí surpreendeu as expectativas do mercado. O Rafa está aí para explicar ponto a ponto do PIB, o que veio dentro desse indicador, que é muito importante para a nossa economia. Como vocês podem perceber, Gustavo Sung, nosso economista, já não está aqui hoje, está de férias, está na vida boa lá, saiu hoje mesmo de férias, então acho que ele deve ter ido viajar aí. Depois vocês mandam aí nos comentários para onde vocês acham que ele foi, igual da outra vez. Mas é isso aí, estou aqui com o Rafa, nosso economista também na Suno. Seja bem-vindo, Rafa, como sempre. Fala pessoal, boa tarde a todos e vamos lá, né? Que tem bastante coisa para falar. Boa. Bom, essa semana, né, temos feriado aí aqui no Brasil. Hoje é feriado também nos Estados Unidos. Não lembro exatamente do que, mas temos feriado por lá também. Acho que Dia do semana trabalho. deve ter. Boa, dia do trabalho. Então a semana deve ter um volume menor aí de negociações, né, aqui no Brasil principalmente. Mas vamos lá. Vamos começar pelo Focus, Rafa. Se quiser colocar aí na tela, a gente comenta um pouquinho de como veio esse relatório. Boa. Bom, vamos lá então, né? Focus, ele, de novo, né? Eu acho que a gente já tem mostrado aí nas últimas semanas, o Focus ele tem mantido aí uma tendência de poucas mudanças, né? O que a gente tem notado mais de mudança é inflação e PIB, né? Se a gente olhar aí câmbio e Selic, eles estão praticamente os mesmos há algumas semanas, né? Principalmente Selic. Câmbio também não teve grandes alterações essa semana, né? Mas então, olhando primeiramente para a inflação, a gente teve uma leve alta aí, né? Praticamente marginal nesse para 23, 24, né? Estava em 4,9, agora está em 4,92 para esse ano. E subiu aí na margem, né? Em 24 para 3,87. A notícia é boa aqui também, 25 e 26 continuam estáveis, né? 26 e 25 aí há 6 semanas aí em 3,5, isso é uma boa notícia, né? De novo, expectativas aí estão mais estáveis, né? Para horizontes mais longos, né? Que o Banco Central costuma muito falar sobre os horizontes, né? Mais para frente. Então, essa é uma boa notícia aí, apesar de ter aumentos em 23, 24, são muito pequenos aí, mas alguns ajustes do mercado. A grande notícia vira por conta do PIB, a gente vai explicar melhor aí mais para frente, mas o mercado, obviamente, deu um salto forte em relação a 23, estava com 2,3, né? E agora já subiu para 2,56. E muito provavelmente deve continuar aumentando, tá? E a gente vai explicar melhor aí, Alwin, por que a gente acredita nisso, né? Muito provavelmente com esse dado de PIB que veio muito forte, é bem provável que o mercado continue revisando para cima, né? Uma boa notícia, a gente deve crescer mais do que a gente esperava. Para 24, né? O problema é que para 24 a gente ainda não tem grandes, ainda está um pouco de incerto aí de onde vai vir o crescimento, né? Então acho que muito por conta disso o crescimento tem vindo mais estável, né? Teve uma queda também na margem, mas o ponto acho que principal é que 24 ainda existe algumas dúvidas e incertezas sobre de onde vai vir o crescimento. E para 25 e 26 aí praticamente estável também há algumas semanas, né? 1,925, 2,26. Mas a grande notícia, eu acho que esse boletim Focus, o grande dado foi o PIB, né? Foi uma revisão forte para cima e deve continuar revisando para cima. Ô, Rafa, você acha que. Porque assim, né? A gente tem aquele trade-off dos juros com atividade, né? Então, teoricamente, ali, quando a atividade está muito aquecida, o Banco Central ou mantém o juro alto ou até pode aumentar o juro para segurar um pouco a atividade. No nosso caso, né, o Banco Central já começou o ciclo de cortes e mesmo assim o PIB ainda está vindo, né, acima das expectativas, positivo. Você acha que com isso o Banco Central pode mudar um pouco a rota ou já era esperado esse Eu, aumento? eu não sei se haveria uma grande mudança de rota, né? Acho que para esse ano já está mais ou menos contratado, né? Não vejo grandes mudanças na rota para esse ano, né? A não ser que a inflação ela tenha algum aumento aí muito mais forte até o final do ano, que a gente acredita que não aconteça, né? Então já é esperado aí uma inflação mais ou menos próximo de 5, né? Nada muito fora disso. Se isso mudar, poderia haver alguma mudança de rota, mas a gente acredita que não. Acho que seria o cenário mais pessimista no caso, então acho que tem mais baixa probabilidade. Mas para o ano que vem a conversa pode ser um pouco diferente, né? Se a gente acredita que, por exemplo, no Boletim Focus, né, a queda para 2024 chega mais ou menos em 9, se a gente vê uma atividade mais forte, isso poderia, obviamente, com o consumo vindo muito forte, né? Isso a gente vai falar também em relação ao consumo das famílias vindo muito forte. Se a inflação começar a refletir isso, aí a gente pode ver, talvez, ano que vem, alguma mudança aí, ou menores cortes, né?
para o ano que vem. Mas para esse ano eu acho que está mais contratado, está mais claro o que a gente deve esperar em relação a isso. Boa, boa. E acho que para câmbio e juros também a gente não teve grandes mudanças aí, né, nessa semana. Exato. Acho que para essas duas variáveis têm ficado bastante estáveis, né, nas últimas semanas. Não tem tido grandes mudanças, né? O que pode surpreender mais até o final, provavelmente, é PIB e inflação, né? Acho que inflação menos, mas mais o PIB, né? Esse que tem sido grande surpresa, né, ao longo desse ano. E a depender de como ver, às vezes pode até impactar um pouco o câmbio, mas acho que está mais ou menos já mapeado, né, o que a gente pode esperar até o final do ano, até porque a gente já está em setembro, né? Já estamos aí caminhando quase para o final do ano. É. E a próxima reunião do Copom, né, a gente tem mais três, né? A próxima vai ser dia 19 e 20 de setembro. E acabei de olhar aqui um pouco mais cedo, as expectativas estão bem alinhadas aí com o que o Banco Central falou, né? Que é uma queda adicional de meio ponto. Então acho que isso é meio que consenso. A dúvida talvez vai mais para 2024 ali, que é essa questão que você falou, né? Se os indicadores começarem a continuarem sendo resilientes aí, pode ser que o Banco Central mude de rota. E eu vi até algumas opiniões recentes que algumas pessoas aí esperam que não acreditam, né, na verdade, alguns economistas não acreditam que o Banco Central vai conseguir chegar nos 9 ali de Selic. Acham que vai ficar aí acima de 10 ainda para o ano que vem, que não vai dar para baixar para baixo dos dois dígitos, né? Eu não sei. A gente tem um cenário ali próximo dos 9,5, se eu não me engano, né? Você pode me corrigir se estiver errado. Eu acho que é 9,5, né? O final de 2024. Sim. Mas até sai no valor lá, então eu tô falando, mas pode falar, porque sai no valor lá. O Valor Econômico faz uma pesquisa com várias casas de análise, vários economistas, e sai lá a expectativa de cada casa. Normalmente é próximo de uma reunião do Copom, eles soltam essa lista e a gente está sempre lá também nas opiniões. E tem muita gente que tem mudado a opinião aí para uma Selic 2024 acima de dois dígitos. Então acho que é muito por isso também, né? Atividade ainda resiliente, inflação talvez suba mais do que o esperado para os próximos meses, justamente porque você tem essa questão do câmbio, né? Apesar da gente estar vendo o câmbio estável nas últimas semanas, você tem que olhar o cenário internacional, né? E o cenário internacional pode ser que venha mais uma alta lá nos Estados Unidos. Então, se a gente chegar uma Fed Funds lá, né, que é a taxa de juros norte-americana, para quase próximo dos 6%, fica difícil de você manter uma Selic muito baixa aqui também. Então, acho que é muito por conta disso que o pessoal está meio na dúvida, né, do que vai acontecer. Eu acho que não tem muito o que fazer, a não ser esperar, né? A gente está olhando os dados que vão saindo. Inclusive, saiu inflação nos Estados Unidos. Quer comentar um pouco como que foi o indicador por lá? Boa. Eu acho que você trouxe um bom ponto, Vini, que é essa questão dos Estados Unidos, né? Caso, né, o Banco Central lá mantenha a taxa de juros alta por mais tempo que se espera, isso poderia também atrapalhar o Banco Central no ano que vem, né? Então, eu acho que ano que vem, né, ao longo desse ano, né, se a gente começar a ver que os dados são mais favoráveis para o Banco Central dos Estados Unidos, as perspectivas de que talvez já ano que vem comece a cortar, né, ali no primeiro semestre, isso aí pode trazer um cenário mais favorável para o Banco Central aqui do Brasil, né? Mas isso aí vai dependendo dos dados, né? E aí, nesse sentido, né, nessa questão dos dados, a gente teve alguns dados importantes nessa semana agora nos Estados Unidos. Primeiramente, aí, a gente teve aquele índice PCE, né? Que a gente lá nos Estados Unidos a gente tem o índice PCE e tem o CPI, né? Esses dois índices de inflação, os dois são bastante importantes, mas o FED ele olha um pouco mais, né? Dá mais importância para esse índice PCE, né? Seria o indicador favorito do FED que a gente fala, né? E aí a gente tem visto aí, né, o índice cheio, né, que é o índice que tem todos os componentes, e os núcleos de inflação, né, que são aqueles itens, a gente exclui itens mais voláteis ali, como alimentos e energia, né. Falando primeiramente sobre os núcleos, porque os núcleos têm sido a bola da vez, né, porque esses têm sido, eles dão uma tendência mais de médio prazo da inflação, né, ele exclui esses itens mais voláteis, então o Banco Central olha com uma lupa quase, né, para esses núcleos. E ele aumentou, ele veio em linha do que o mercado esperava, né? Uma alta de 0,2, né? Veio em linha com as expectativas. Está em 4,2, né? Ali. E é importante a gente salientar: a meta de inflação dos Estados Unidos é de 2%. Então, os núcleos ainda estão bem acima, né? Se a gente olhar, né, nos últimos meses, eles têm caído, mas de forma muito mais lenta. Então, esse tem sido um problema nos Estados Unidos. Isso justifica, é um dos motivos que justifica o Banco Central dos Estados Unidos estar com as taxas de juros elevadas e deve manter por muito tempo ainda, né?
porque vai ser difícil essa transição ainda de trazer agora de 4 para 3, mais próximo da meta de 2. Vai demorar isso, né? Só deve acontecer isso ali para final de 2024, né? Então, por isso que o Banco Central dos Estados Unidos ainda deve manter por um tempo a taxa de juros elevada. Se a gente olhar para o índice cheio, né, que aí estão todos os componentes do IPCE, ele também teve uma alta de 0,2, né? Aí tá se a gente pegar aí no acumulado de 12 meses, está em 3,3, mas ainda acho que esse é o ponto, né? Agora vai ser mais difícil, né? Chegou a 9, né? Chegou a 7, mais ou menos, esse índice, e essa queda até 3, 4 foi mais, entre aspas, fácil. O problema agora vai ser sair dos 3, dos 4 e cair para os 2. Agora vai ser um processo mais lento, né? E é isso que justifica um pouco essa questão do Banco Central dos Estados Unidos manter as taxas de juros altas por um tempo. E aí outro dado importante que veio, que também ajuda nesse cenário do Fed, que é o payroll, né? Que seria aquele relatório de emprego para a gente saber como é que está o mercado de trabalho. O mercado de trabalho aquecido dificulta esse trabalho de diminuição da inflação, porque os salários acabam ficando em alta, as pessoas consomem mais, isso dificulta aí uma queda da inflação mais forte. E aí o dado ele foi um pouco ambíguo, né? Porque a criação de empregos veio acima do esperado pelo mercado, mas a taxa de desemprego aumentou, que é um bom sinal, né? Foi muito mais porque mais pessoas entraram no mercado, estão entrando, voltando para o mercado de trabalho nos Estados Unidos, né? Mas o ponto é que a taxa de desemprego lá aumentou, estava em 3,5 e agora está em 3,8. Né? O aumento dos salários lá foi em 0,2, né? Foi praticamente estável, né? O que também é um bom sinal, quer dizer que os salários já não estão crescendo tanto como estavam antes. Então, os dados, se no país passado, ali em agosto, a gente tinha dados ali mostrando que a atividade dos Estados Unidos estava mais resiliente, tudo mais, o mercado ali com bastante receio de que o Fed pode, né, tá aumentando a chance do Fed aumentar mais uma vez esse ano, né, a taxa de juros. Com os dados que vieram agora, houve uma melhora aí de perspectivas, né, pode ser aumentar a chance de que o Fed pause o ciclo, né, mantenha aí a taxa de juros no atual patamar. Então, acho que esse cenário ficou um pouco melhor para o Banco Central dos Estados Unidos com os dados que deu. Eu vou até colocar na tela aqui. Não sei se o pessoal está conseguindo ver nitidamente aqui. Dá para ver, Rafa? Você consegue ver? Dá para ver, dá para ver. Boa. Aqui são aquelas probabilidades que a gente sempre comenta, inclusive nos relatórios de macro, né? Aqui é o site da Bolsa de Chicago, praticamente eles puxam, né, o CME Group ele puxa dos futuros da Bolsa de Chicago as probabilidades para a taxa de juros norte-americana. Então aqui na coluna Meeting Date aqui, são as datas das reuniões, né? Ó, o Alexandre falou que está nítido, então perfeito. Então aqui nessa primeira coluna da esquerda são as datas das reuniões do FONC, né? Que é o Copom norte-americano. E aqui são as taxas-alvo, né? Lá as taxas são dadas em um intervalo. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma taxa lá de 5,25% até 5,5%, né? No meio desse intervalo. E para a próxima reunião, a probabilidade é de que 93% do mercado espera uma manutenção. Né? Hoje a taxa já é de 5,25, então se tem 93% do mercado aqui é porque o mercado espera uma manutenção nessa reunião de setembro. 7% aqui espera um aumento para 5,5% e 5,75%. Quando você pega aqui para novembro, dezembro, que são as duas últimas reuniões do ano, né, de 2023, você vê que já está mais dividido, né? Assim, apesar da maioria ainda estar na manutenção no 5,25, já existe 30% aqui num aumento de 25 pontos, né? Então você vê aqui 35% espera um aumento em novembro, 33% em dezembro, e aí isso vai caindo até chegar em maio, até maio de 2024, onde a maioria, apesar de não ser maioria absoluta, que está 37%, né? Espera começar uma queda de 25 pontos base. Não sei se isso assim, seria completamente verdade. Acho que o Fed vai esperar mais ainda do que o que está nessa tabela, mas isso daqui muda todo dia, né? Então, assim, se você entrar de manhã nesse site e olhar essas probabilidades, entrando à tarde ele já vai estar um pouco diferente. Não vai estar completamente diferente, mas pode ser que mude alguma coisa. Tem até uma imagem que eu acho que dá para ver melhor isso que eu estou falando, que é aqui embaixo. Ó, vamos ver se eu acho. Aqui, ó. Então, ó, se a gente pegar a probabilidade para a reunião para a próxima reunião, né, de setembro, a gente vê que hoje 93% do mercado espera uma manutenção. Um dia atrás, né, que seria sexta-feira, 94% esperava manutenção. Uma semana atrás, 78% esperava manutenção, então foi
praticamente depois dos dados da semana passada, que esse cenário mudou bastante. E há um mês atrás, 87% esperava. Então você vê que isso vai mudando conforme o tempo passa, conforme os indicadores vão saindo, né? Então teve o payroll na semana passada, o índice PCE, que é a inflação dos Estados Unidos, que o Fed gosta bastante de olhar. Conforme esses índices vão saindo, o mercado vai apontando para uma probabilidade que no caso hoje é de manutenção, mas que existe uma chance aí de ver um novo aumento, como o Powell falou aí nas últimas semanas. Então a gente está, acho que tanto Estados Unidos como Brasil, a gente está esperando os indicadores irem saindo para eles tomarem uma decisão, né? Não sei o que você pensa sobre isso, Rafa. Acho que eles mesmos falam lá que eles estão dependentes dos dados, né? Eu acho que a gente está num momento, né, que os bancos centrais estão muito mais cautelosos, né, dado a atividade, ela vem surpreender no mercado de trabalho, os dados de inflação, às vezes, a depender de como está o cenário de commodities, também tem influenciado. Então, os bancos centrais, eles têm deixado claro que eles estão cada vez mais, eles sempre foram, mas eles estão deixando mais claro isso, né, dependente dos dados. Então, reunião a reunião, eles vão tomando as suas decisões, né. O Fed, o Jeremy Powell, né, que é o presidente do Fed, ele deixa isso muito claro, né, já faz alguns meses, né. Olha, a gente vai olhando os dados, a depender de como estão vindo os dados, a gente pode tomar uma atitude. Então, ele poderia aumentar as taxas de juros lá, caso os dados venham piores, no caso, né, o mercado de trabalho vindo melhor, né, na verdade, e a atividade em tendência de alta, né, mais resiliente do que eles estão se imaginando. Isso dificultaria o cenário para eles, então eles poderiam aumentar a taxa de juros. Então, né, o momento é muito de ir esperando cada mês a mês os dados, reunião a reunião, para ver qual que vai ser a atitude, né? Então, acho que isso mudou bastante porque o cenário é muito incerto ainda, né? Por mais que a pandemia já tenha acabado, as incertezas, os choques ainda não se dissiparam totalmente, né? E isso cria muita incerteza ainda, mesmo com os bancos centrais. E eles, então, têm sido muito mais cautelosos, acho, por conta disso, né? Mas acho que o cenário, de fato, para os Estados Unidos, os últimos dados mostraram um cenário um pouco melhor, acho que tira um pouco da pressão para o Jerome Powell. E é importante também essa questão do semigrupo que a gente olha, mais do que, né, as probabilidades exatas, é entender a tendência, né? A gente vê ali que só no final do primeiro semestre do ano que vem, talvez o Fed comece a cortar juros, né? E se a gente olhar lá, ele não vai cortar muito, né? A tendência é que não haja grandes cortes, porque a inflação ainda vai estar rodando ali num patamar relativamente alto para o histórico dos Estados Unidos. Então, isso também mostra que a gente aqui no Brasil pode ser que tenha que rever alguma coisa, a depender de como é que vai acontecer lá o cenário de inflação de juros nos Estados Unidos, né? Esse ponto que eu acho que pega aí na nossa Selic, né? Então, até relacionando aqui com a pergunta do Alexandre, a gente pode até falar do PIB agora, Rafa, que o Alexandre perguntou, né? IPCA e Selic ainda altos. Podemos esperar que o PIB caia? Essa eu acho que é a teoria, né? Se a gente pegar aí, na verdade, IPCA nem tanto, mas a Selic alta, teoricamente, teria que fazer o PIB cair. É o que o Banco Central espera, mas se a gente pegar a divulgação na sexta-feira passada, veio acima das expectativas, né? Exatamente. Acho que eu vou falando sobre o PIB, e aí acho que no final das contas eu vou estar respondendo o que o Alexandre perguntou. A pergunta é muito boa, inclusive, que eu acho que é exatamente isso, né? Pô, com a Selic nesse tal patamar, não vai cair o PIB, né? E acho que a tendência é justamente essa, né? Eu vou pegar aqui os dados, mas basicamente a gente teve o quê? Um PIB que cresceu 0,9, né? Agora no. Eu vou deixar o gráfico aqui na tela para Você o deixa pessoal aí? ir acompanhando. Acho que dá para ver, né? Qualquer coisa o pessoal sinaliza aqui. Aqui é Boa. variação por trimestre, né? Então, O só para trimestre, contextualizar. exatamente. Então a Boa. gente teve, né, o mercado estava esperando um PIB aí de 0,3, a gente aqui também, né? O consenso de mercado era mais ou menos um PIB de 0,3 e ele veio 0,9, né? Depois de ter crescido quase 2% no primeiro trimestre. Então você tinha uma base de comparação muito alta. Primeiro trimestre, os efeitos do agro que predominaram ali, e teve um impulso muito forte de agro, produção de grãos recorde ali, principalmente soja, milho e outros grãos. Então o agro cresceu quase 22%, né? Um crescimento recorde muito forte. Serviços também ajudaram nesse crescimento no primeiro trimestre. Então, a gente já olhar o segundo trimestre, vai ter um crescimento menor, base de comparação alta, dissipação desses impulsos do agro. Então, esperava-se um crescimento aí mais próximo de 0, 0,2, 0,3. E ele veio 0,9. Então, veio um crescimento muito forte. E aí eu destaco basicamente 3 pontos aí que justificam esse crescimento mais forte. Então, primeiramente, setor de serviços,
Esse tem sido um setor que tem tido uma importância muito grande desde o ano passado, né? Se a gente lembrar, a reabertura da economia foi muito graças ao setor de serviços, que impulsionou muito a economia. E ele tem um peso muito forte, né? O setor de serviços representa quase 70% do PIB. Então, se o setor de serviços está crescendo, a economia está crescendo, né? Basicamente. Então, Ó, o setor de aqui, serviços... desculpa te interromper, Rafa, mas aqui eu Imagina, coloquei o imagina. gráfico quebrando por setor, né? Então, se a gente pegar aqui, tem indústria, serviços e agro, acho que vai contextualizar melhor o que você está falando, né? Separando por setores aqui. Então, aqui dá para ver, o pessoal que está olhando aí de casa, tem a primeira coluna aqui até 2023, depois, isso é indústria, né? Depois tem serviços aqui até 2023 e agro aqui no final. Então, são os três principais aí, sob ótica da produção, beleza? Então, só para o Perfeito. Rafa ir falando, o pessoal ir acompanhando aí o que você está falando. Boa. Então, os serviços aí cresceu 0,6, né? O que é bastante para um setor que tem uma representatividade tão grande. E aí, o que tem puxado o serviço? Serviços das famílias, transportes, esses têm sido, né, dois segmentos aí que têm ajudado bastante o setor de serviços, né? E como ele emprega muito, né? Então ele ajuda também o mercado de trabalho, né? O setor de serviços a gente fala que é muito intensivo em trabalho, então contrata muito, isso acaba tendo um resultado positivo para o mercado de trabalho, né? Tem ajudado bastante. O mercado de trabalho saiu dado, inclusive, né? De desemprego, o desemprego caiu, né? No último dado, um dado importante. Indústria também surpreendeu positivamente, né? Cresceu 0,9. E ali a gente nota o que tem ajudado a indústria extrativa. Indústria extrativa basicamente ligada a minério, né? Minério de ferro e petróleo. Os preços de commodities aí no mercado internacional estão bastante atrativos, estão crescendo bastante. A gente fala que essa indústria ela é menos ligada às condições domésticas, né? Porque são indústrias têm receitas em dólar, às vezes se financiam lá fora, não dependem tanto, às vezes, das condições domésticas. Os preços de commodities estão bem altos, então essa indústria tem se favorecido muito, né? E cresceu muito, e é o que justifica essa alta da indústria nesse trimestre, né? A indústria vinha caindo nos últimos trimestres, mas aí teve um resultado bem melhor nesse trimestre. E por fim, o agro, né? Apesar da gente falar assim, mas o agro caiu quase 1%, só que cresceu 21%, né, no trimestre passado. E Então, até distorce o gráfico aqui, né? exatamente. Então, era esperado que caísse e caiu bem menos do que se esperava, né? Porque ainda o agro, você tem alguns impulsos. O primeiro semestre do agro é o mais forte. O primeiro trimestre é o que cresce mais, mas o segundo trimestre ainda tem alguns efeitos. Milho, soja, né? Tem alguns impulsos. E mesmo com esse crescimento astronômico no primeiro trimestre, o agro cresceu um pouco, caiu menos, né? Caiu pouco, 0,9, né? De uma base muito elevada. Então, do lado da produção, a gente teve esses dois destaques. Serviços, que tem sido aí o pilar de sustentação da economia, e a indústria, muito por conta da indústria extrativa, aí, minério e petróleo. E o serviço, acho que até um ponto aqui, né? Você pode corrigir se eu estiver errado, mas é um dos principais setores aí que o Banco Central está olhando, né? Então, enquanto os serviços não desacelerar de verdade, vai ser difícil do Banco Central chegar na Selic que ele procura ali, que é o final ali que seria a taxa neutra, né? Próxima de 7, ali 8%, não sei quanto exatamente, mas acho que seria algo em torno disso daí. E enquanto os serviços não desacelerar, difícil dele chegar, né? Inclusive o mercado está Exato. olhando bastante para a inflação de serviços, né? Apesar da inflação de serviços, ela tem caído, né, nos últimos, quando a gente abriu os índices de inflação, a inflação de serviços, ela tem caído, mas ela não tem caído de forma, ela cai de forma muito mais lenta, né? E o setor está mais aquecido, né? Isso aí acaba dificultando uma queda mais rápida, né? E é como você falou, é um dos índices, né? Um dos elementos que o Banco Central mais tem olhado, que é a inflação de serviços, porque ela tem um peso muito relevante e ela é mais difícil de combater, né? O setor de serviços, enfim, ele acaba sendo às vezes menos sensível, né, aos ciclos de taxa de juros e tudo mais. E aí agora eu vou falar da questão da demanda, né? Se você puder colocar ali outro gráfico, que eu ia trazer agora uma outra perspectiva, né? O PIB a gente olha mais ou menos pelo lado da oferta e o lado da demanda, né? Qual que foi o grande destaque? Consumo das famílias, né? Esse foi aí crescimento de quase 0,9, né? Crescimento muito forte do consumo. O consumo vinha desacelerando nos últimos trimestres e esse agora deu uma acelerada, né? Para 0,9. E aí o que justifica esse crescimento, esse consumo mais forte? Inflação menor, então o poder de compra das famílias vem aumentando, né? Isso vem ajudado bastante aí. A gente olha para a alimentação, né? Isso aí vem melhorando. Mercado de trabalho mais resiliente, mais aquecido, né? Então
Os últimos dados de emprego mostram o mercado de trabalho melhor que se esperava. Caíram, né? A taxa de desemprego está em 7,9, né? Menor patamar ali desde 2014, 2015. Então, um dado bem importante. Você tem os benefícios, né, do Bolsa Família também, que aumentaram a renda das famílias. Então, você teve uma série de questões aí que vem ajudando bastante o consumo das famílias. E aqui, de novo, aqui, o consumo das famílias representa quase 2/3 do PIB, né? Quando a gente olha pela ótica da demanda, né? Então, muito por conta disso, o consumo das famílias ajudou muito nesse crescimento. E outro ponto, né, que ajudou nesse crescimento foi o consumo do governo, né? Os gastos do governo vêm aumentando, né? É sempre bom lembrar, no final do ano passado, o governo teve um pacote ali de 170 bi para esse ano, para aumento do salário mínimo, aumento do salário dos servidores, Bolsa Família, uma série de outras questões. Então, esse consumo do governo, né, que vem aumentando, que aí já é uma outra discussão em relação a como é que vai ser o déficit para esse ano que vem, né? Que o governo tem falado que ele quer zerar o déficit, mas a gente está bastante cético ainda, porque vai ser bastante difícil conseguir isso. Mas, de toda forma, é um ponto aí que acho que é uma discussão para outro dia, mas é um ponto relevante que a gente vai também estar de olho. E, por fim, investimento. Investimento esse tem sido mais afetado, porque a taxa de juros está bastante elevada, então isso desestimula tomadas de crédito, financiamentos. Então, os investimentos aí praticamente ficaram estáveis, né? Cresceu 0,1, né? Mas pelo menos não caiu, né? Acho que essa é a boa notícia, né? Um sinal aí de que talvez com as taxas de juros começarem a cair de forma mais relevante para esse ano que vem, talvez a gente haja uma reativação aí dos investimentos, que eles têm um peso, são muito importantes, né, para a recuperação, para a economia crescer de forma mais sustentável. E aí, por fim, cenário externo, né, exportações cresceram, importações também, inclusive cresceram até mais do que as exportações, mas acho que as exportações muito porque o Brasil está exportando muito, né, o Brasil está tendo um desempenho fantástico aí nas contas externas, a nossa previsão aqui tem um superávit de quase 75 bi, então vem vindo muito forte aí as exportações. E se as importações crescerem, é um sinal de que a economia está um pouco mais aquecida, né? Porque então a gente está importando mais, seja insumos, máquinas para consumo, né, das famílias. Então, acho que é um sinal também de que a economia está um pouco mais forte. Ok, esse é o cenário. Então, a gente tem, analisando aí o que aconteceu olhando para o passado. Mas agora olhando para frente. Isso é sustentável? Vai continuar crescendo assim? A gente acredita que não. Que aí agora é o pulo do gato, né? Os juros ainda está alto, as famílias ainda estão com alto endividamento, o cenário externo ainda está um pouco desafiador, né? A China ali com alguns problemas para retomar de forma mais forte, taxas de juros lá fora mais altas. Então, a nossa expectativa é que a gente tenha uma atividade mais morna até o final do ano, né? Então, muito provavelmente, a gente pode até ter alguma queda, né? Mais na margem nesse terceiro tri, e muito provavelmente ficar estável ali no quarto trimestre. Então, basicamente, se a gente olhar aí, a gente provavelmente vai rever para cima por causa desse dado do segundo tri. Mas se o Brasil não crescer mais nada até o final do ano, mesmo assim a gente vai crescer 3%, tá? Que é mais ou menos o que a gente está estimando. A maioria das casas de análise agora estão reestimando para por volta de 3% de crescimento do PIB, porque os próximos 2 trimestres a gente vai ficar praticamente estagnado, vai ficar praticamente estável ali. E aí agora sentindo esses efeitos de juros altos, a inflação, como a inflação ainda está relativamente alta, os juros devem continuar altos, aí vai fechar em 11,75 no ano, o que ainda é bastante, né? E ainda é um cenário interno aí que não está totalmente resolvido, né? Como eu falei, as famílias estão endividadas, então isso acaba, por mais que o consumo tenha crescido, tira um pouco de potencial de consumo, né? Se as famílias estão endividadas e inadimplentes. E o cenário lá fora também ainda não está totalmente... tem algumas incertezas, né? Então isso aí também pode atrapalhar um pouco. Então a gente deve ficar andando de lado aí até o final do ano, mas mesmo assim isso vai gerar um crescimento por volta de 3%, que é bastante, né? Boa. Vamos aguardar então as próximas divulgações aí de dados, né? Principalmente atividade, inflação, né? Dados relacionados a essa linha. E o que eu ia te perguntar também, eu acho que a gente pode falar aqui um pouco com o pessoal que está comentando aqui, sobre as classes de ativos, um pouco do que a gente pode relacionar, né? Então, por exemplo, o agro vindo, né, com indicadores bastante fortes, aí surpreendendo as expectativas do mercado. A gente pode ver isso refletindo nas empresas? O que você acha? Assim? Porque aqui a gente tem uma cobertura muito forte no agro, né? Então, para quem já é assinante aqui, já sabe disso, né? Então, acompanha aí a assinatura de ações, a carteira de dividendos, a carteira valor, small caps também, já sabe que a gente gosta bastante de algumas empresas específicas do agro. Então, olhando para frente, né? Você acha
isso pode bater nessas empresas também, no resultado delas? Como que você está vendo isso? Eu tenho uma opinião formada, mas eu queria saber a sua também. Eu tô curioso para saber a sua também. Acho que, cara, o agro, o Brasil ele é cada vez mais competitivo no agro, né? Eu acho que o Brasil ele vem se consolidando cada vez mais, né, no mundo inteiro, e a pandemia deixou isso muito patente, né? A importância de você de abastecer o mundo com alimentos, né? Os estoques de segurança de vários países aumentando, os preços de commodities aumentaram muito, né, de grãos, e o Brasil é um exportador de grãos, né, basicamente, de várias commodities, né, agrícolas. E, cara, eu acho que o mundo, né? Acho que a tendência é o mundo cada vez mais. Ou pessoas saindo do campo, indo para as cidades. Então, a China cada vez mais aumentando classe média. A classe média chinesa consumindo cada vez mais commodities agrícolas, carne, proteínas, né? Então, na Índia, a mesma coisa, né? A Índia vem crescendo. O país que mais vem chamando a atenção do mundo agora, além da China, é a Índia, né? A Índia vem crescendo quase 6, 7%, né? E a Índia é uma grande consumidora também de grãos e de commodities agrícolas. Então, acho que o Brasil tende muito a se beneficiar de um contexto em que países vêm retomando agora da pandemia, classe média em vários países expandindo e os preços muito atrativos, né? É bom lembrar que os preços de soja e de milho ainda estão bem acima dos patamares pré-pandemia, né? Então, e se as condições climáticas permitirem, né, acho que vai ter o El Niño, que acho que é um risco que é mais está sendo mapeado aí pelo mercado para saber se isso vai afetar ou não, né, as plantações, mas se tudo ocorrer como previsto, né, a produtividade também do agro aumentando ano a ano muito forte, né, o agro cresce todo ano praticamente, então acho que isso é um cenário que torna muito propício, né, o crescimento das empresas ligadas ao agro, né, cada vez mais, né, o Brasil ano que vem vai começar agora de novo, né? Agora no final do ano, a safra para o ano que vem, então a gente vai ter mais clareza mais para frente. Mas a tendência é que continue crescendo, continue sendo muito produtivo, né? O agronegócio tem tido um desempenho muito bom. Eu acho que a tendência é continuarem aí tendo bons. Obviamente que você tem que olhar para as empresas, não dá para, né, simplesmente pegar uma aleatoriamente, mas acho que o cenário para o agro é cada vez mais promissor e bom, né? Acho que tem muito potencial, né? Eu concordo. Eu acho que eu ia bater nesse ponto, né? Eu acho que tem que olhar empresa a empresa. Tem todo setor, né? Tem empresas ruins e empresas boas. Claro que o setor em si já pode influenciar bastante nisso, né? O setor, por exemplo, de companhia aérea já é desafiador. Então, olhar para as empresas desse Varejo, né? setor já é um pouco mais difícil. Varejo já é mais difícil também, apesar de ter bastante gente que gosta, né? Mas eu acho que o agro é bem isso que você falou, assim, tem um poder de destravar valor aí bem grande aqui no nosso país, e não só via empresas, né? Você pode pegar alguns outros veículos de investimento que podem fazer sentido. Então você tem, no mundo da renda fixa, por exemplo, você tem os CRAs, né? Agora tem a nova modalidade que está todo mundo olhando aí, bastante gente olhando, que são os FIAGROS. Inclusive, tem poucos FIAGROS por enquanto no mercado, mas o crescimento está sendo muito rápido. E, enfim, acho que vários veículos aí para você investir nesse setor que é tão pujante aqui no país. Eu destaco também infra, então infraestrutura é um setor também que eu acho que dá para a gente olhar com bons olhos daqui para frente. Então, e acho que por classe de ativo, né, se a gente fosse falar, acho que renda fixa e inflação eu gosto bastante também, do nível que está o juro real hoje. Que mais? Eu acho que ações internacionais, aí acho que ações vai muito da empresa também, né? Não dá para muito falar da classe ações Brasil, por exemplo, como um todo, porque eu acho que é mais desafiador de você, vou comprar aqui o Ibovespa e esperar que, né, tá comprado no índice e o índice suba. Acho que vai mais de empresa para empresa, tem que escolher certinho ali as empresas que tendem a gerar mais bons frutos daqui para frente. Mas assim, alguns setores eu tenho um otimismo maior, outros eu já acho que pode ser um pouco mais desafiador, né? E assim, tem essa discussão aí de impostos, né? Quanto mais aumenta impostos, pode gerar mais problemas também para a gente, né? Então, o cenário não é tão simples, mas eu acho que é um cenário um pouco mais claro do que a gente tinha no começo do ano, né? Isso é um fato, acho que quase consensual aí para as expectativas aí de economistas, analistas que estão divulgando aí suas projeções, né?
Perfeito. Eu acho que assim, a gente tinha um cenário que era muito nebuloso no começo do ano, né? A gente não sabia muito bem para onde que, né, o navio ia, né? A gente não sabia, tinha muita neblina, né? E aí foi ficando mais claro algumas questões. Eu acho que tem um ponto importante, né? Acho que o crescimento potencial do Brasil, ou seja, se a gente colocar todos os fatores de produção para trabalhar, a gente chegaria mais ou menos num número, né? Não, a gente consegue observar, mas a gente consegue ter uma noção, né? E esse potencial de crescimento do Brasil aumentou nos últimos anos, né? Acho que isso justifica até esses dados melhores de PIB que a gente tem visto, né? Então, o que aconteceu nos últimos anos parece ter beneficiado um pouco o potencial de crescimento da economia brasileira, e a gente está vendo isso agora. Então, a gente previa um PIB ali próximo de 1% no começo do ano no mercado, e agora está chegando próximo de 3%. Então, acho que tem uma questão estrutural da economia brasileira que tem beneficiado, né? Isso aí tem se revertido num cenário muito melhor. E acho que a boa notícia é o cenário lá fora começando a ficar um pouquinho menos desafiador, né? Ficando um pouquinho menos nebuloso. Então, a gente está num ciclo de queda de juros, a inflação está relativamente controlada, né? A tendência é que ano que vem até venha mais menor do que esse ano. O câmbio também agora está mais estabilizado, né? Tem até às vezes chance de valorizar um pouco a depender do que aconteça aqui na questão fiscal. Eu acho que o foco agora é o fiscal, né? O que a gente vai fazer para zerar esse déficit, né? Melhorar a questão das contas públicas. E a boa notícia é que né, a parte setor externo, PIB, essas coisas já está mais ou menos encaminhada, né? Acho que o governo ele tem uma boa janela para focar nisso, e aí diminuir esses ruídos, esse risco fiscal, que isso ajudaria muito até a poder melhorar até a curva de juros, né? Câmbio, poderia até facilitar até mais o trabalho do Banco Central. E aí a gente pode aí ver até um ciclo mais virtuoso para a Bolsa e outros índices, né, ligados aí ao mercado, né, acionário. Então, acho que a gente tem uma boa janela para o governo agora tentar melhorar essa questão do déficit, né, que a gente espera para isso para o próximo ano. E aí isso aí poderia trazer frutos, né? Eu acho que tá bem melhor do que a gente esperava, e isso é uma boa janela para o governo se aproveitar e tentar arrumar a casa, né, a parte fiscal. Boa, perfeito. É isso aí, concordo. Acho que a gente conseguiu passar aqui alguns indicadores importantes. Acho que para essa semana não temos muita movimentação, né? Tem o feriado na quinta-feira. Hoje nos Estados Unidos é feriado também, a gente comentou aqui já, então o volume deve ser menor aí de negociação. E acho que é isso aí. Tem até O pessoal deixou um link aqui nos comentários, né? Porque a gente vai ter 2 aulas gratuitas aí com o professor Baroni e com o Marcos Correia. Então, vai ser mais focado ali em geração de renda, fundos imobiliários. Não sei quanto que o pessoal investe aqui em fundos imobiliários, mas também é uma janela interessante de alocação. Também depende do setor, depende do fundo, e para isso, né, eu acho que vai ser muito interessante essas 2 aulas que o professor Baroni, aí, que é uma lenda dos fundos imobiliários, e o Marcos Correia também, que é uma mini lenda dos fundos imobiliários, estão juntos ali, os dois trabalham juntos. Então é só se inscrever, né? O link está aqui na descrição, e acho que não tem QR Code, mas o link está na descrição e nos comentários. Então, para quem quiser, as aulas vão ser na semana que vem, dia 11 de setembro. E é só se inscrever, dentro do link vocês vão ver lá tudo que vocês vão aprender nessas 2 aulas, tá? E acho que é isso, Rafa. Eu só ia comentar, né, que aproveito que essa aula aí, o IFIX tem tido um desempenho muito bom, né, nos últimos meses, então acho que vale a pena olhar com carinho aí para os fundos imobiliários, tem muita oportunidade. E, pô, uma aula com o professor Baroni, uma lenda dos fundos imobiliários. E o Marcos, que eu acho um cara incrível em relação à didática. O Marcos é um cara muito bom para explicar e para elucidar questões que às vezes parecem complexas, ele transforma de uma forma muito simples, né? E junto com o professor Baroni aí, uma lenda, eu acho que é uma aula que muito proveitosa, recomendo demais o pessoal aí que se interessa, principalmente o que não conhece tanto fundos imobiliários. Boa. Perfeito, então. Vamos liberar o pessoal para almoço aqui. Então, Boa. passamos tudo o que precisava. O relatório de macro hoje, inclusive, para quem já é assinante, está bem interessante. Eu já li hoje de manhã. Então, os relatórios saem 8 horas da manhã todos os dias. Quinta-feira sai de renda fixa. Não sei se quinta ou sexta por causa do feriado, mas vai sair essa semana. E hoje já deixo o convite aí para quem já for assinante. Hoje tem plantão de renda fixa ao vivo às 18 horas. Mas também, se o pessoal não conseguir entrar ao vivo, fica gravado. Vocês podem assistir depois. Ó, o Alexandre mandou aqui, já estou me inscrevendo, é isso aí. Boa, Então nos vemos semana que vem aí, que eu também vou estar assistindo essa aula aí.
Beleza. Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos, uma ótima semana e até semana que vem. Abraço, Rafa. Valeu, galera. Até mais. Abraço.